eu sei, família, nem precisa me julgar em relação a isso. Nada a ver eu começar o vídeo dessa forma. Segunda-feira, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h40, bom dia, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. Nada a ver eu começar o vídeo dessa forma, mas eu tenho que compartilhar isso com vocês. Ontem, dá para dizer que foi ontem, né? Eu tomei 6 latão. Eu nunca vi o efeito do suco amarelo passar tão rápido. Lucas Torezin tirou qualquer tipo de brisa do suco amarelo. Ela passou com uma velocidade que eu nunca vi, né? Mas é isso, família. A gente tem muita coisa para falar nesse vídeo. Assisti a coletiva do Renato Gaúcho. Vou colocar aqui nesse vídeo que ele falou sobre o Barros. Inclusive vi o lance de novo. E realmente ali até critiquei ele, mas eu sei que tem um peso, né, família, dos erros. Contra o Flamengo, contra o Fluminense, a expulsão também, né, contra o Flamengo, mas foi um azar, foi azar. Eu vi o lance de novo, realmente ele tentou fazer aquilo que eu falei, né, vem do lado, né, ele vem, só que aí o pé dele vai e entra, como o Renato vai explicar aqui, aí na passada o pé crava, aí tipo, ele não foi pra fazer aquela falta. Mano, eu tenho que falar que eu não sei, cara, não sei se é uma impressão nossa, minha, mas é uma urucubaca assim que... Meu Deus do céu. Mas família, um outro ponto que eu quero destacar aqui com vocês, falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, os resultados e tudo mais, classificação, e trazer aqui também algumas opiniões dos torcedores do Cruzeiro, inclusive o Fabrício, né, ex-jogador, passou pelo Vasco, né, ele comenta lá na Rádio Itatiaia, estava falando um pouco sobre essa partida, e eles comentando ali que o time do Vasco é isso, que é fraco, não sei o que, isso realmente me incomodou um pouco. Eu quero trocar uma ideia pra gente iniciar bem essa segunda-feira. Fechou, família? Deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Família, não foi assim, não foi, ó. Eu gostaria de apresentar essa nova parceria aqui do canal com Vitória, né? Mas vou aproveitar aqui que agora o canal Vasco em Família tem uma parceria com a Creative Fit, é isso mesmo. Tiagão tenta ficar no shape e agora a galera do Vasco em Família também, né? Tem que estar bem, coração. Pô, Tiago, eu não sou do treino, eu sou do ciclismo, eu sou da corrida, da caminhada. Não tem problema. Lá na Creative Fit tem de tudo. Inclusive já me mandaram aqui, ó, um whey, show de bola. Tem barra de proteína, olha só, minha esposa até fez pra ela ontem, ó, um cappuccino fit, 8 gramas de proteína, e mandou aqui também uma creatina, é isso, família vascaína. Tem aqui também a luvinha, que eu não sou de usar, inclusive, ó, mão cheia de calo, mas mandou aqui uma luvinha também pro Tiagão, tá aqui. Vou deixar o site aqui no primeiro comentário fixado. Família, 10% de desconto, passando de R$80. Então vai lá, compra sua vitamina, tem de tudo lá, várias marcas. É o parceiro aqui, é uma parceria com o canal Vasco em Família. Vou falar mais vezes, mas fortalece. Um detalhe importante, o dono do site é Vasco. Fechou? Vasco em Família tá fechado aí com a Creative Fit, família vascaína. Agora, pra galera do canal, pra seguir o Vasco em Família, não é só suco amarelo e churrasco. Tem que estar no shape, família vascaína. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa resenha falando um pouco sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. Tá aqui os jogos de ontem, né? O Internacional muito mal. Cara, o Internacional até o mala sem alça lá do Martins, né? Eu gosto dele, ele é um mala. Mas ele tá parecendo patati e patatá, né? Porque é isso, cara. Tipo, ele gosta de zoar o Vasco, ele brinca com todo mundo, né? Mas, cara, Internacional, nos últimos 3 jogos em casa, 3 derrotas, como é que ele vai zoar alguém? E continua zoando, né? Perdeu pro Bahia, Santos e Corinthians 1-1, Flu-C, corpo fechado, nunca vi. 3-2 sobre o Atlético Paranaense, Palmeiras ganhou do Mirassol por 1-0, Coritiba, né, bem no campeonato nesse momento, 1-0 sobre o Remo, São Paulo me parece conseguiu uma virada, né, diante do RB Bragantino, líder da competição, não é isso? Exatamente, 16 pontos, começa muito bem o São Paulo, hein? Arbitragem, VAR, 3, Vasco também 3, e hoje tem Chapecoense contra Grêmio. Dessa forma, a classificação do Campeonato Brasileiro, São Paulo está na liderança, surpreendendo demais, né? Você pega aí a confusão, Luciano falando que vai ser um sufoco, liderando a competição. Poxa, o São Paulo tomou 3 gols
3 gols em 6 jogos. Tá bem a defesa. Coritiba aqui, né, chama a atenção, 10 pontos em sexto. Hoje o Grêmio joga, pode chegar a 10, Atlético Paranaense tem 7. O Vasco deveria também estar com 7, né? Infelizmente aconteceu tudo aquilo e o Vasco acabou empatando com o Cruzeiro, família vascaína. Então assim, o jogo contra o Flucê é um jogo muito importante, né, família? Eu comentei aqui com vocês naquela projeção de pontos, né? 12 pontos, eu falei, poxa, pelo menos o Vasco tem que conquistar 6. Eu não sabia como o Renato ia conduzir esse time, como o time ia responder com o Renato Gaúcho. Não esperava a vitória sobre o Palmeiras, aconteceu. Estava confiante para vencer ontem, mas entendendo que o empate, era um bom resultado, e foi um bom resultado dentro de tudo que aconteceu na partida. Então o Vasco em 6 pontos, soma 4. Agora, né, vai jogar no Maracanã contra o Fluminense como mandante e pega o Grêmio depois em São Januário. Então, no mundo ideal, é vencer esses 2 jogos. Vasco somando 6 pontos nas 2 próximas partidas, 10 pontos de 12. Sem mais. Família, seguindo a nossa resenha, vou passar aqui os cortes para vocês do Renato falando do Barros e os torcedores do Cruzeiro, jornalistas e o ex-jogador, Fabrício, e a gente volta aqui para trocar uma ideia. Olha só. Quanto ao Barros, eu conversei com ele, troquei algumas ideias com ele, analisei bem o lance. Eu vi, inclusive, a expulsão dele contra o Flamengo, estava vendo aquele jogo. Mas hoje, infelizmente, ele foi expulso, ele nos ajudou bastante, fez 2 gols. É garoto ainda, eu tenho dado bastante conselhos para ele, eu tenho lapidado ele dentro do campo também. Ele comete, às vezes, alguns erros infantis, que é normal por causa da idade, mas o garoto tem futuro. Mas se você for analisar bem a expulsão dele, ele foi sim para fazer a falta, mas ele não foi para fazer aquele tipo de falta. Ele dá o toque para derrubar o adversário, só que o pé dele entra demais entre as pernas do Matheus, e aí sim, quando ele solta o pé, pega na panturrilha. A expulsão foi justa, não estou discutindo, ela foi justa, só que não teve a intenção. Mas foi falta e mereceu ser expulso. Só que só foi derrubar. Uma coisa é você ir lá e fazer aquele tipo de falta de cara, até para machucar o adversário. Não foi o caso. Ele foi para dar o tapa, para derrubar o adversário, só que o pé dele entrou demais e aí pegou na panturrilha e uma falta daquela, sem dúvida alguma, é expulsão. Eu vi o pessoal falando um pouco do jogo Vasco e Palmeiras, né? Cara, enquanto o Palmeiras quis o jogo, ele foi senhor da partida contra o Vasco no primeiro tempo. O Palmeiras subiu para o segundo tempo abraçado no resultado, tomou a virada. O resultado ele fala mais alto, né? Mas atuações, elas têm que ser destacadas também para a gente analisar o jogo do Cruzeiro hoje. O time do Vasco tem problemas seríssimos. Não que o nosso não tenha, porque eu não acho seríssimos, mas tem também. Mas não é porque o Vasco ganhou do Palmeiras que batida ali, ele virou uma máquina. Esse foi o 3x3 mais horroroso que eu vi na minha vida. O time do Vasco é muito fraco. O time do Cruzeiro fisicamente está fraquíssimo. O time do Cruzeiro sem ímpeto nenhum. O time do Cruzeiro com uma passividade. E aí é isso, cara. Todas as vezes que o Vasco tentou ser perigoso, conseguiu. Fez o que deveria fazer. Já o Cruzeiro ainda deve muito, Diogo. E aí eu vou além, tá? A gente vai enfrentar, a partir de agora, 2 equipes fraquíssimas iguais a do Vasco. Atlético Paranaense e Santos. Se o Cruzeiro não conseguir os seus 3 pontos nessas 2 partidas, cara, a nossa situação fica complicadíssima na tabela. Esse é o pior início de campeonato brasileiro da história do Cruzeiro. É muito passivo. Com facilidade o Vasco machuca o Cruzeiro. Chegando muitas vezes na hora que queria, a hora que forçasse. Já começou assim no primeiro tempo. Primeiro tempo o Vasco fez uma leitura. A gente foi aqui, leu e falou no intervalo. Olha, com a leitura que o Vasco fez, os jogadores tiveram, o Renato Gaúcho teve, no final do primeiro tempo, não tenha dúvida, o Vasco vai vir pro segundo tempo com tudo para tentar a vitória, porque viu que é possível e é muito fácil machucar o Cruzeiro. É um time passivo, posicional, tem que ter mais agressividade na hora da marcação. Isso exige um desgaste físico, mas é o que tem que fazer, tem que ser feito. Vai desgastante, ficou desgastado, no meio de campo desgastou, o zagueiro, enfim, não deu, troca, substitui. Então, vou aproveitar esse gancho aí do Renato Gaúcho falando do Barros para a gente destacar aqui, né, 2 postagens. Uma do Andrés Gomes e a outra do Thiago Mendes, né, os 2 revoltados
com tudo que aconteceu com o Vasco. Vale destacar, foi até engraçado, né? Eu gravei o nosso segundo vídeo, o vídeo da tarde, né? Ontem, logo depois saiu ali uma informação sobre o Andrés Gomes, que alguns clubes da Europa já estão sondando, né, visando o pós-Copa do Mundo, de repente, né, pode pintar aí alguma proposta para o Andrés Gomes. E aí eu achei engraçado, porque teve um vídeo desse que eu comentei exatamente isso, né? Vocês lembram, né? Falei aqui, o Vasco pagou 4,5 milhões e tudo mais, não sei, a multa. Pedrinho, olha isso aí, porque se ele manter esse nível de atuação, vai ficar difícil segurar o dançarino, né? Infelizmente, ele ontem saiu pelo cartão amarelo, culpa da arbitragem, culpa do árbitro, porque conseguiu tirar esse homem atlético, né, do sério, porque tem um lance do Kaique, que ele dá um tapinha, consegue não deixar ali a bola sair, né, na lateral, a bola bate claramente na cara da bandeirinha, ela não dá. Ele fica irritado, né, aí tem um outro lance aqui e ali, ele toma o cartão. Eu acho não, né, por esse motivo, o Renato Gaúcho tirou o Andrés Gomes. Assim, eu não concordo, tá? Eu não concordo com a saída dele, mas entendo a questão do cartão. Então tá aí, ele pontuando, né, contra tudo e contra todos, mas vamos seguir firme. E o Thiago também postou isso aqui, né? Aí é a palhaçada. Até quando vai acontecer isso com o Vasco, né? Ele, na postagem, foi, né? Isso aqui é a análise do lance do Barros, mas foi pra expulsão, família. Agora, pegando o gancho aí do Renato Gaúcho, e até... Vamos falar sobre o Barros primeiro, família. Eu até critiquei, né, ele no nosso vídeo de pós-jogo, porque, poxa, faz 2 gols, saindo ali como herói, improvável, né? O Barros meter 2 gols, cara, e depois acontece essa situação. Eu não sei, cara, faz parte da Urucubaca, é surreal, cara. É muito surreal essas coisas que acontecem com o Vasco. Felizmente aconteceu, né? Mas eu revi o lance e por uma imagem assim por trás, e dá pra ver claramente que ele vem com o pé assim, ó. Ele não vem assim, né? Ele vem com o pé de lado realmente, pra dar ali uma pancadinha e o cara cair no chão, só que ele não consegue acertar, o pé segue, aí o pé do Matheus Pereira, né, vem, traz, dá aquele pisão, né? E infelizmente o Barros é expulso mais uma vez dessa forma. Renato conversou com ele e tudo mais. Cara, é um jogador importante, mostrou isso no decorrer da partida, mas infelizmente isso aconteceu. Cara, Barros, vou te falar uma parada, irmão. Cara, é uma brincadeira, mas com fundo de verdade. Vai na rezadeira também, show. Vai na rezadeira também. Ou rezadeira não, um banho de sal grosso, um banho de mar, entendeu? Porque realmente foi. Assim, cara, não é do Vascaíno, não, tô falando não, tá? É secação de rival. Porque depois que tu pisou lá no escudo lá do Flucê, ficou uma pressão, uma secação em cima de tu. Tu gritou na cara do Depay, aí depois, entendeu? Ficou uma coisa pesada pra tu. Não, mas você tem totais condições de dar a volta por cima. Tu é bom jogador. Tu é um cara importante, vai ser importante. Mas, né, tira essa urucubaca aí que tá pesada, rei. Porque, pô, tu não foi pra pisar, mas pisou. Né? Loucura, né? Poderia, tipo, passou a primeira passada ali, a pegada, ele conseguiria conduzir a bola, não tá bom, né? Ia arrancar ali, mas você não seria expulso, mas pisou. Aí, que doideira. Mas o Renato, eu acho que é um cara importante nesse sentido, né, família? Pra chamar, pra conversar, garoto, tudo mais, e é isso. Agora, só pra gente focar ainda na questão do Vasco, já pegando o gancho ali de tudo que foi falado pelos torcedores do Cruzeiro, assim, família... Cara, eu não vou nem falar que é uma questão assim, o Thiagão inventou a bola, não. Porque até é uma avaliação fácil, né? Simples. Quando você olha para a classificação, tu vê lá que o Cruzeiro agora tomou 14, né? 14 gols na competição. Quando você, conhece os jogadores, então você vê Matheus Pereira, Gerson, Matheus Henrique, Lucas Silva. Você vê que aí jogou o Chico da Costa, né? Então é um time pesado. Para quem acompanha futebol sabe que o Cruzeiro está com um time fisicamente frágil, né? E eu pontuei isso daqui, vídeo após vídeo, falando sobre isso. E um outro ponto que eu destaquei foi a questão do Nuno, né? O Renato deveria pensar no posicionamento do Nuno dentro de campo, se não quer barrar, trabalhar com ele pelo lado esquerdo, né? E aí aconteceu isso, o Renato teve um momento ali no primeiro tempo que eu acho até que o Vasco melhorou, não melhorou, foi por causa disso? Não, acho que o time entendeu, o Cruzeiro também teve ali um desgaste, o Vasco se encontrou na partida, mas cara, é o lugar do Nuno, o Nuno tem que jogar pelo lado esquerdo, né? Tem uma jogada lá que ele faz que ele vem levando pro centro do campo, tirando um, tirando dois, quando ele joga pelo lado direito, esquece, ele não produz absolutamente nada. Agora, um ponto interessante, né? Por isso que o Renato tem essa briga aí com os torcedores, influenciadores, jornalistas, comentaristas, né? Porque eu lembro muito bem que quando o Andrés Gomes estava chegando no Vasco, começando ali os seus primeiros jogos, o Diniz começou com ele pelo lado esquerdo. E eu lembro, assim, porque eu converso com muita gente veio desabafar comigo em relação a isso.
falar, poxa, Thiago, o Diniz não sabe, não dá, pô, o cara sempre jogou pelo lado direito, todos os lances dele é pelo lado direito, e realmente os vídeos do Andrés Gomes era a transição pelo lado direito, velocidade, e o Diniz escalando ele pelo lado esquerdo. E hoje, né, por mais que, assim, eu acho que o Andrés Gomes pode até jogar pelo lado direito, mas, cara, é difícil imaginar o Andrés Gomes fora dali. Porque eu acho que ali ele pode trazer pro meio, apesar de não estar acertando os chutes, porque já fica visado também, a galera já chega junto dele, mas ele pode fazer o fundo e cruzar de perna esquerda. O lado esquerdo ali, eu acho que traz essa possibilidade para ele, né, do que jogar pro lado direito e cortar para cá. Então é difícil tirar o Andrés Gomes do lado esquerdo, para você ver. Mas se o Renato quiser continuar com o Nuno, então, assim, cara, trabalha essa questão de variar, né, família? Uma hora Andrés Gomes lá, traz ele para cá, o Nuno para lá, porque realmente o Nuno não tá conseguindo produzir jogando pelo lado direito. E aí, família, um outro ponto que eu quero trocar uma ideia com vocês é sobre o Renato Gaúcho. E assim, analisando as trocas do Renato e tudo mais, muita gente falando que ele foi bem, teve uma galera que me mandou mensagem também falando que ele errou e tudo mais, eu questionei algumas mudanças, né, a entrada do Brenner, e ele mesmo ali viu, né, teve uma bola que fizeram o facão, ó, o lançamento pro Brenner, o balão, aí ele não vem no corpo do cara brigar, subir, aí o Renato fica assim, irmão, com um nojinho de toque, né, porque não é a característica dele, mas acabou, bumbum, virado pra lua, Renato, gol do Brenner. Por exemplo, eu não entendi quando ele permanece com o Tietchan e saca o Hugo Moura, não entendi, aí recuou o Tietchan para primeiro volante, colocou o JP. Então assim, algumas mudanças, a dobra de laterais, né, beleza, eu até entendo, mas eu não tinha tirado o Andrés Gomes, o Andrés Gomes, mas entendo, foi a questão do cartão. Mas a gente, né, tem que comentar, o que eu quero comentar, cara, o resultado é o senhor da razão. Sempre vai ser assim. Sempre vai. Na minha cabeça é isso. O treinador que mexe, o time vence ou empata, treinador que mexe e o time perde, resultado. Merda, acerto. Entende? Resultado. Deu ruim? Merda, fez merda. Ganhou? Fez certo. Na minha opinião, é isso aí. Porque, família, vendo tudo isso que o torcedor do Cruzeiro falou aí, que eu discordo plenamente. E agora sim, o que eu entendo disso tudo, tá? Infelizmente, existe dois times, o que me incomoda mais, né, que é aqui do Rio, o outro não, tal. Mas dois times que têm constância. Né? Sempre estão ali nas primeiras colocações, brigando por tudo. Tirando os dois, você não vê. Um momento foi o Galo, outro momento foi o Botafogo, né, a Fucena Libertadores, o Cruzeiro no ano passado, só que do ano passado para cá já tá lá, né, na zona de rebaixamento, 14 gols sofridos. Então tem alguns torcedores, né, que analisam, tem uma avaliação sobre os seus times que, cara, que fogem um pouco, sabe? Que fogem um pouco da realidade, né? O Cruzeiro realmente tem bons jogadores, mas isso tem que ser comprovado dentro de campo. É o que a gente fala do Vasco, né? Não, o Vasco não tem time para brigar na parte de cima da tabela. O Cruzeiro provou isso no ano passado, mas não vem provando esse ano, né? Então, qual é o time do Cruzeiro? O Cruzeiro do ano passado ou o Cruzeiro desse ano? Você entende? Era só o trabalho do Léo Jardim? Então, aquele cruzeirense que eu coloquei aqui no pré-jogo, ele falou, e eu concordo com ele. Eu não vejo tanta diferença assim do Vasco contra o Cruzeiro, Vasco e Cruzeiro. Lembra do 6-1, eu acho o nome do canal dele? E eu concordo. Então, assim, essa avaliação do amigo, o Vasco horroroso, Cruzeiro isso. Cruzeiro tem sérias limitações e problemas físicos para defender. É um time que tem muita dificuldade de correr para trás. E o Vasco, quando percebeu isso, se o Barros não é expulso, família, eu acho que, acho não, certeza, o Vasco não perderia o jogo. Não empataria o jogo. Porque conseguiu encaixar. Tava, entrando da maneira que queria na defesa do... O Vasco, cara, dá para vencer. Não tem nada complicado aqui não. E aí, nessa lógica do torcedor do Cruzeiro, entendendo essa dificuldade física aí, principalmente do Fabrício, é aquilo, cara, eu não entendo algumas situações. E questiono, tá? Eu vou questionar na vitória, no bom momento, que eu tô questionando, é um debate, é pra gente debater aqui. Esse vídeo não vai chegar no Renato, ou não vai ganhar uma proporção daquele, não vai, né? É pra nossa galera aqui, que me acompanha diariamente. Então, dentro de tudo isso, da visão ali, da parte física, eu não entendo o Tietchan, cara. Não entendo mesmo. A galera lá do grupo de membros estava falando que o Chile 500 dias falou que o Tietchan jogou muito. Eu não consigo ver isso, né? Realmente, cada um tem uma maneira, uma visão de analisar a partida, né? Você tem ali realmente lances isolados que o Tietchan nem teve contra o Palmeiras. Se você buscar e fazer essa comparação Tietchan e Palmeiras, Cruzeiro e Palmeiras, não, muito mais o Tietchan ontem, né? Muito mais o Tietchan ontem. Mas eu tava vendo essa imagem aqui do JP, né? Faz uma jogada bonita ali, de dar um tapa na frente, de dar um 3 dedos, né? Não é um jogador altamente físico, não é. Ele é mais pesadão, alto, forte, mas por que não? Por que não, cara?
Porque o Tietchan não tá legal, cara. Não tá legal, não tá contribuindo com nada. Nada. Na questão sem bola e com bola. Na minha modesta opinião, família. Então, né, mais um jogo agora contra o Fusê, que é um time que, cara, nem acho que joga esse futebol, mas vence, né, cara? Vence. Então o Vasco precisa competir. A gente vai ter a volta do Thiago Mendes, mas é bom, cara. Eu acho que o Renato deveria analisar essas duas posições aí, cara, Nuno e Tietchan. Até porque o Piton, por exemplo, ele, né, sacou. E aí pode ser uma lógica dele, né, um argumento dele, porque ele tem o Cuiabano. E para segurar o Tietchan, ele não tem tanta confiança. Ou pro Nuno também não tem tanta confiança no Adson, no Marino, ou em qualquer outro jogador. Né? Vou entender dessa forma. Mas eu espero, cara, que ele possa avaliar direitinho aí, analisar, testar outras possibilidades, porque eu acho que Tietchan e Nuno estão muito abaixo, tá? Muito abaixo. E os dois dificultam um pouco nesse estilo de jogo, né, de contra-ataque, de correr muito sem bola, né, porque nem Nuno e Tietchan têm essa força física que tem os outros, na minha modesta opinião, família vascaína. Mas é isso, 2 jogos pela frente, 6 pontos, vamos buscar.